Do campo para o mundo, o agronegócio não para. Está começando mais um Agronegócio Podcast, direto aqui dos estúdios da Fornexo em Vitória, Espírito Santo, e a gente retoma as nossas gravações a partir dessa base. Aqui nós começamos, depois de uma bela temporada em São Paulo, a gente volta às gravações aqui em Vitória, recebendo novamente, como nós fizemos na inauguração do nosso projeto, a gente traz de volta para essa nova temporada o nosso secretário de Estado da Agricultura, para poder atualizar as informações sobre o nosso estado num ano extremamente desafiador. Enio, mais uma vez, obrigado pela prontidão. Você sempre, quando a gente solicita, você dá um jeito na agenda para estar participando conosco aqui. E é muito bom te receber mais uma vez aqui no Agronegócio Podcast. Prazer estar aqui com você, Valfredo. Você que tem uma história de comunicação do agro, né? Mais uma vez participar do agronegócio. Você tem história, tem conhecimento. E é sempre bom, né? Você estar aí comunicando, né? Porque o agro, talvez um dos principais desafios que a gente tem é a comunicação, né? Os nossos produtores são fortes, são resilientes, enfrentam diversos tipos de desafios e precisam estar conectados, né, com o que está acontecendo não só no Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo, né? O Espírito Santo é um estado pequeno em dimensões territoriais, mas um gigante na produção de diversas cadeias produtivas. Então, eu sempre falo, o Espírito Santo, assim, as 4 milhões e 100 mil pessoas que habitam o Espírito Santo e os 210 milhões de brasileiros, né, eles são insuficientes, né, para consumir a força do agro capixaba, né? Os nossos produtos chegaram no ano passado em 135 países, né? Portanto, nós precisamos de informações globais para que os nossos produtores continuem competindo, né? E atravessar oceanos, né? Ficar sujeitos a todo tipo de restrição, tarifas, certificados, né? Ficar sujeitos a todas as intempéries de climas em tempo de El Niño, ficarem sujeitos a guerras, né? Em outras regiões do mundo que afetam o preço de fertilizantes, que afetam o custo de transportes, e mesmo assim continuar competindo, né? Essa é uma prova inequívoca, né, da capacidade empreendedora dos nossos produtores e produtoras rurais. Mais uma vez, feliz por estar aqui com você. Enio, eu acho que não tem como fugir muito, né, das questões que estão influenciando e impactando em resultados do agronegócio brasileiro e do agronegócio capixaba, né? Eu venho de São Paulo, onde eu vivenciei lá no sul de Minas períodos de muitas chuvas atrapalhando questões de colheita, né, do café arábica lá na região. Aqui, retornando para o Espírito Santo, uma realidade de seca. Já estou percebendo muito produtor reclamando de seca, que a nossa colheita já está perto de terminar, né? Boa parte já está terminando. Muita gente falando de quebra na colheita do Conilon. Como é que está esse cenário? El Niño está chegando, é para o pessoal ficar arrupiado mesmo? Essa quebra aí aconteceu? Como é que é a sua visão, Enio? Na verdade, não, é um momento realmente de muita reflexão. Primeiro, se esclarecer, né, para quem nos assiste, né? Eu tenho uma certa trajetória longa no serviço público, né? Esse ano eu faço 42 anos como formado em agronomia, e já fiz 40 anos como engenheiro agrônomo concursado do governo do estado. Já fui presidente do INCAPER, secretário de Agricultura algumas vezes, né? E, obviamente, sempre fui pautado pela técnica, ou seja, pautado por informações realmente que são mais precisas, né? O El Niño é um fenômeno que já começou a ocorrer. E as pessoas precisam compreender que o El Niño não é coisa nova. El Niño é de 1578. Em 1578, o Brasil ainda estava se formando, tinha pouco tempo que os portugueses haviam chegado aqui, né? Os pescadores lá da costa do Pacífico, do Peru, identificaram que as águas do Pacífico estavam mais quentes. E como se aproximava do Natal, apelidaram esse fenômeno das águas quentes do Pacífico, que são normalmente frias, né? Apelidaram de El Niño, em relação ao menino, menino Jesus, 1578. Puxa vida. E desde 1950, portanto, há 76 anos,
o NOAA. NOAA é uma organização dos Estados Unidos que trabalha com as informações atmosféricas e oceânicas. Acompanha os fenômenos de clima no mundo e acompanha diariamente os fenômenos de El Niño, Laninha e tantos outros. Portanto, a gente tem informações, né? A gente não se pauta informações de algum meteorologista, de algum fanático, um professor isolado que tem... Nós estamos sob efeito de El Niño, sim. Né? O que é o El Niño tecnicamente? É quando as águas do Pacífico, né, da costa equatorial, lá do Peru, elas ficam meio grau Celsius acima, leva a temperatura em meio grau. Né? Esse é o El Niño. Então, nós estamos sob efeito de El Niño. Um El Niño, assim, ele ocasiona problemas em várias regiões do mundo. Mas falando do caso do Brasil, tem duas coisas que são certas. Né? Por exemplo, chuva em excesso no sul. Eu não nasci no Espírito Santo, moro aqui há 46 anos, mas coitado do meu Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Né? Então, para o sul do Brasil, chuvas intensas e para a Amazônia, secas intensas. Isso é uma coisa muito certa. Neste ângulo que nós estamos, né? Onde está o sudeste do Brasil, onde se insere o nosso Espírito Santo, esse menino, esse El Niño, esse menino ficou meio maluquinho. Porque nós temos, assim, duas coisas muito certas, certo? Primeiro, nós vamos ter temperaturas acima da média histórica. Nós vivenciamos o El Niño aqui em 2023. Sim. Né? Inclusive, deu um efeito ruim na safra de 2024. Né? As temperaturas muito acima. E um outro efeito é que nós vamos ter o que nós do rural falamos de veranico, ou seja, vamos ter maior número de dias secos. Então, nós vamos ter secas um pouco mais prolongadas. Eu digo um pouco mais porque, para quem conhece o Espírito Santo, sabe que aqui de final de abril, maio até setembro já chove pouco. Então, nós teremos secas mais intensas e temperaturas muito elevadas acima da média histórica. E ainda poderemos ter chuvas de alta intensidade. Poderá ser comum, né, lá para outubro, novembro, algum município estar em situação de emergência pela seca e cair um toró de água e também entrar em emergência devido à chuva. As duas coisas parecem ser nexo. Então, isso caracteriza o El Niño aqui no Espírito Santo. Esse impacto extremo. Impactos extremos. O que isso ocasiona? Né? Nós acabamos estamos acabando de colher uma safra de conilon. É uma safra que, nas lavouras mais velhas, né, já é quase que unânime entre as pessoas de que vai ter uma quebra muito intensa, entre 30% e 40%. Só que a gente tem um contingente de muitas lavouras novas em alta tecnologia entrando também, que não estavam em ciclo de produção entrando. Então, essa queda, né, pode chegar entre 15% e 25%. Né? No geral. Mais para o final nós vamos ter isso. Então seria muito ruim, né, temperaturas muito elevadas, né, justamente num período de pós-floração e enchimento de grão. Porque na floração, temperaturas mais elevadas do que a média ocasiona abortamento de flores. Aí, se você tem abortamento de flores, você vai ter menos frutos, menos grãos de café por roseta, né? Obviamente a produção diminui. Claro. E ainda com temperaturas mais elevadas, a planta diminui o metabolismo dela, ela, né, trabalha pouco e com isso os grãos ficam menores. Com temperatura mais elevada, né, portanto a gente tem menos frutos e frutos menores porque ela, né, cresce menos a planta. E ainda problemas na qualidade, frutos pretos e tal. O que é mais grave é que, por enquanto, né, com uma precisão de 67% do NOAA, desse órgão dos Estados Unidos, nós vamos ter um super El Niño. O que é o super El Niño? Né? Ele pode chegar a mais de 2 graus, Puxa aquilo vida. que é meio. E aí dá um fenômeno mais prolongado. Então, assim... Normalmente, o El Niño fica aí 3, 4 meses, 6 meses, ele pode ficar mais tempo. Ele atravessar o verão e até fevereiro ou março. Por que nos preocupa? Justamente por isso, com temperaturas mais elevadas,
num período, vivenciamos isso em 2023, nós vamos ter menor produtividade e vamos ter 2 sequências se isso ocorrer realmente. Tem uma probabilidade de ocorrência, conforme falei, de 67% ter o Super El Niño. Nós vamos ter 2 safras com problema de conilon, que é a nossa principal atividade agrícola. Então, este é um problema. Mas onde vai ter os principais problemas? Muito difícil, mas a gente... Assim, pelos dados que estão, os problemas serão mais intensos no norte. No norte, pelo menos, nós temos praticamente 100% das nossas atividades irrigadas principais. Café conilon, 100%. Mamão, pimenta do reino. As 3 atividades fortes de lá, né? Fruticultura e tal. Então, a gente vai ter um problema assim, grave de temperatura por abortamento e tal, diminuir produção. E poderemos ter um problema grave com esses veranicos mais intensos e prolongados. Se assim acertar, as previsões estiverem certas, a água, os produtores fizeram o dever de casa para irrigar, vai ter água, mas assim, precisa recarregar essas barragens de outubro, novembro, e pode faltar água. Né? Nós estamos fazendo, né, aqui, só isso pode acontecer. Né? Bom, para a parte serrana do Espírito Santo e sul, no sul, na parte quente de conilon, ainda falta muita lavoura a ser irrigada. Então, mesmo o fenômeno não sendo muito intenso como no norte, pode ser que sofra mais porque não tem irrigação para se defender. Sim. Para o arábica também, a irrigação de arábica começou agora. Né? Não vai ter a defesa da irrigação como tem um pouco no norte. Então, assim, no contexto, vamos ter as nossas explorações com dificuldade. Pastagem. Nós já sabemos, desde sempre, que sem El Niño, as pastagens são secas daqui. De novembro começa a secar, depois a julho e agosto é aquele inferno. Agosto, inclusive, setembro. Só que isso poderá ser mais intenso. Obviamente, você sabe disso, né? Os pecuaristas, né? Seca em pastagem, maior dispêndio com volumoso, maior dispêndio com rações e tal, e um problema grave de incêndios. Inclusive, nós estamos com o IDAF monitorando em tempo integral a questão de incêndios daqui para frente. Né? Então, assim, os problemas são variados. Estamos sob o El Niño? Sim. Por outro lado, estamos preparados também. Agora, nessa semana passada, o governo do Espírito Santo, liderado aí pelo governador Ricardo Ferraz, implantou, né, um centro, um comitê composto pelos órgãos que atuam não só na agricultura, mas defesa civil, desenvolvimento urbano. E estamos vigilantes e acompanhando e já estabelecendo ações por conta do El Niño. Já é oficialmente instalado o comitê. E nós, por exemplo, já conversamos, né, do ponto de vista da agricultura com todos os bancos. Porque olha só, você está numa frustração de safra, poderá ter outra. O Espírito Santo, né, aplicou em crédito rural, não estou botando CPR, só linha de crédito, 9 bilhões e 100 milhões de reais, 9 bi, em 47 mil operações no ano safra anterior. O ano safra começa em julho de um ano, termina em junho do outro. Terminou agora dia 30 de junho. Obviamente, essas parcelas vencem. E se vencer no meio do fenômeno do El Niño? Então já está conversado. Quem tem Proagro, agricultura familiar, aciona o Proagro. Quem tem seguro, muito raro, pode acionar o seguro. E os demais, pelo menos, prolongar as parcelas que vencem agora para o final do contrato na mesma taxa de juros. Né? Não para esse El Niño de agora, mas assim, a gente tem que caminhar para uma agricultura com defesa, especialmente com relação à seca, à falta d'água. Nós temos linhas de crédito do governo do Estado, né? Com recurso do governo do Estado, a melhor com Selic é a 14,25 por ano. Nós temos uma linha que é 4% para o agricultor familiar e 6% para as demais categorias, pegando até 150 mil para fazer barragem. É muito facilitado, um juro subsidiado com recurso do governo do Estado. Então, nós fomos estabelecendo linhas e medidas protetivas. Vamos estar junto com os produtores, né? Você conhece bem essa área de pastagem, pecuária, né? Atuar há tantos anos na área. Fazer aceiro. Né? Às vezes as pessoas do urbano que estejam nos ouvindo sabem o que é aceiro. Aceiro é você manter uma faixa limpa de vegetação para um fogo numa pastagem, não passar de uma para outra, ter um controle. Né? Então, assim, está a nossa equipe trabalhando nesse sentido também. Nós distribuímos agora, tem 15 dias, mais 30 ensacadoras de forragem para fazer silagem para uso coletivo. Completamos desde o ano passado 140 ensiladoras, né? Que são as ensacadoras de forragem, que faz forragem em sacos, adaptada à agricultura familiar, trabalhando de uso coletivo para, digamos, suportar esse período.
Mas, obviamente, a gente vai precisar de compreensão de toda a população. Nós temos muitos incêndios que são criminosos. Infelizmente, a pessoa pega uma guimba de cigarro ou risca um fogo do nada. Mas, assim, a gente vai enfrentar problemas, mas estamos preparados. E eu sempre digo que se tem um Estado que é mais resiliente, né, a essas intempéries de clima, é o Espírito Santo. Né? Só para você ter uma ideia, os dados do censo agropecuário sempre demora muito, faz um censo a cada 10 anos, às vezes demora mais, agora devemos ter outro, até o ano que vem. Né? Do último censo é de 2017, o último censo, e foram divulgados em 2019, mas são de 2017. Nós tínhamos 44% das nossas propriedades que irrigam. É o estado com maior percentual de propriedades que irrigam. Então a gente já deve ter mais da metade hoje. Né? Obviamente nas culturas, para pastagem, né, quase nada. Mas nós estamos resilientes, mas precisamos avançar um pouco mais. Ou seja, as mudanças climáticas estão aí. As pessoas não têm que ter negacionismo com relação às mudanças climáticas. Eu acompanho esse estado, conforme falei, há mais de 4 décadas, né? E tenho, assim, eu participei ativamente vendo, não é realidade reportada de ler, de assistir na TV, é vendo na prática, trabalhando. Em 2013, em dezembro de 2013, nós tivemos a maior chuva da história do Espírito Santo. Né? Foi Exatamente. Depois, um ano e pouco depois, de fins de 14, 15, 16 e até 17, tivemos a maior seca da nossa história. Depois tivemos aquele aguaceiro em 2020 em Iconha. Sim, depois, em 2023, exatamente. olha o que aconteceu em Mimoso. Agora nós vamos ter o Super El Ninho, que é uma coisa que não ocorre há muito tempo, de vários podendo ter, né, com grande probabilidade. Então, assim, é só observar que os fenômenos extremos estão cada vez mais frequentes e próximos, né? E a agricultura sofre em todos os setores, mas a agricultura fica muito mais suscetível, né? Sim. Porque é um jargão, mas ele tem tudo a ver com o momento, né? É uma indústria a céu aberto. É óbvio que a gente tem defesa de irrigação, é óbvio que nós evoluímos e muito em cultivo protegido. Vá na região da Serrana do Espírito Santo, região de Garrafão, ali, região do Caxias, você vai ver uma quantidade de casa de vegetação. Aquilo tá um espetáculo. Né? Hoje tem grande parte do pimentão, do tomate, grande parte do morango, praticamente um cultivo protegido. Verdade. Mas isso ainda é um pouco, precisa evoluir um pouco mais, né? É um pouco do tudo. Então, assim, evoluímos muito em tecnologia, mas precisamos evoluir mais. Agora, você você comentou no momento aí a importância da informação. Eu me recordo lá atrás, eu tive a oportunidade de visitar o nosso instituto, o Incapera. Na época você era presidente do Incapera. Eu sou funcionário do Incapera. Não, eu sei, mas você era presidente. Eu era presidente. Você estava Fui como presidente de diretor 2003 a 2008. Eu estava gravando, nós fomos gravar lá numa ocasião, falando sobre as tecnologias empregadas justamente para avaliação de clima, tolerância chuvas, essas coisas todas. Isso vai... Essa visão de já se importar com essas questões lá atrás ajudam a minimizar, pelo menos preparar o produtor. Nós lançamos uma variedade tolerante a seca, o Robustão Capixaba. O Incapera lançou, que eu falo nosso porque eu tenho um pertencimento muito grande de ser servidor. Sou um servidor público de carreira, então, né? Se o Conilon se tornou o que é hoje a nível mundial, grande parte é por conta do nosso instituto. Com certeza. Nós temos o berço, né, da geração de ciência e tecnologia em Marilândia, né? E aí depois ampliamos essa base para Soretama e para Pacatuba, em Cachoeiro. Mas o berço da pesquisa do Conilon no Brasil e no mundo é aqui, né, em solo, pelo Incapé, ali em Marilândia, né? Nossos colegas aí passaram muito guerreiros, né? E, enfim, já olha a quantidade de evolução, né? Eu lembro que quando o Incapé lançou as primeiras variedades de café Conilon, eu era gerente lá era do Incapé, mas estava como gerente num cargo lá na Secretaria da Agricultura, foi em 93. Então, 93 tem quantos anos? 33? Nós vamos para 33 anos. 33 anos. Então, há 33 anos atrás, a produtividade do Conilon, média, era entre 7 e 9 sacas por hectare. Nossa. Hoje a média está 50, com produtores produzindo 100, 120, alguns caminhões até 200 sacas. Olha como é que muda uma realidade. Né? Eu lembro também, né, quando nós começamos a usar no programa de melhoramento genético,
colocar as características favoráveis de aroma e sabor no conilon. Que é isso? Conilon não dá sabor, tem que ser isento, tem que ser inerte, é só arábica. Hoje já se discute, já tem roda de sabores sensoriais para o conilon. Então, assim, a ciência não para, né? Cada vez mais vai ser mais importante o desenvolvimento de materiais genéticos para conviver, né, com essas adversidades do clima e também, né, com variedades especialmente assim que se adapte a diversas altitudes, porque a tendência, né, com o aquecimento global é as culturas ir subindo cada vez mais, né? Aliviar um pouco. Eles ficam brincando, o conilon vai subir a serra. Nós já temos experimentos de conilon a mais de 1.000 metros de altitude, em fase experimental, né? Mas assim, até 600 metros de altitude... Região ali de Santa Teresa, eu tive a oportunidade de visitar alguns produtores ali. Conilon. Sim. Na serra. Nós temos um produtor metros, que, aliás, 800. O último campeão da SIC, né? O Luiz, né? Lá de Santa Teresa. Primeiro, uma curiosidade interessante. Na mesma propriedade, ele tem arábica e conilon. Luiz Carlos Gomes? Luiz Carlos Gomes. Olha, né? só. Olha ele aí, a propriedade dele. Na mesma propriedade, ele tem arábica e conilon. Sim. 600 metros. E ele foi o vencedor na SIC, campeão brasileiro da última SIC, que é a Semana Internacional do Café, que é realizada todos os anos, em novembro do ano passado. Ele é o campeão com o melhor café de qualidade conilon do Brasil. Vou trazer ele aqui. Então, traz. Ele merece, uma pessoa fantástica, um cara história dedicado, de vida, né? Maravilhoso. E assim, aliás, a última SIC interessante, que foi em novembro do ano passado, né? Olha que coisa interessante. Se a gente pegar os 5 melhores de conilon e os 5 melhores de arábica, né? A gente tem aí 7 dos 10 melhores cafés do Brasil são capixabas. É muito bacana, né? Eu brinco muito com meus amigos mineiros, eu tenho muitos amigos. A gente fala com o sorriso no rosto isso aí, né? A gente falava assim, pô, o mineiro é bom de café, é bom de cachaça e é bom de queijo. E são bons mesmo, eles são bons. Mas nos últimos concursos internacionais nós ganhamos os prêmios de cachaça, nós somos excelentes. Ganhamos de queijo e ganhamos de café. Então, assim, nós não temos tamanho para ser maiores, não, mas assim, a gente tem padrão para ser os melhores, né? E a régua para o agro capixaba não é o Brasil, né? É mais alto. Nós trabalhamos com excelência para o mundo por tudo aquilo que eu te falei. Sim. Nós vamos enfrentar um problema bom daqui, bom de resolver, né? Porque a gente tem que ser movido a desafios. Aliás, tem um ditado russo que um colega meu de trabalho falou uns 30 anos atrás que eu guardei na vida. Ele fala o seguinte, que entre o vazio e a dor, deve-se preferir a dor. Porque é triste uma vida vazia. Então, assim, não precisa doer tanto também, mas assim, você tem que ter as dores para trabalhar. Exatamente. E nós somos tão competentes em café conilon que o Brasil ficou muito pequeno e nós vamos precisar muito do mercado internacional para o conilon. Grande parte, até bem pouco tempo atrás, ia para a indústria, né? Para o café de combate, indústria de solúvel. Só que nós não temos indústria suficiente para solúvel no mercado e nós vamos precisar exportar verde de conilon, né? Então, esse é um desafio. Nós precisamos evoluir na qualidade, porque os consumidores europeus, asiáticos e norte-americanos, principalmente, querem qualidade. O nosso conilon não tem que ficar agora secando, botando fogo quase no café, secando em 8, 10 horas. Né? Ninguém quer café com gosto de fumaça, etc, etc. Então, é um desafio que a gente tem, sob pena de inundar o mercado. Eu tive a oportunidade de, há um ano e pouco atrás, de ir no Vietnã e vi as lavouras deles, né? Do grupo Canéfora é onde está o nosso conilon, o robusta deles lá. E são nossos grandes concorrentes. São os nossos grandes. Eles são os maiores produtores do mundo, nós somos os segundos de robusta, né? Onde está o conilon. Eles estão produzindo 30 milhões de sacos. O Brasil já está produzindo 23, 24. Eu falo que em 5 anos nós passamos eles. Por quê? Eles não têm a tecnologia que nós temos, certo? Pequena, micropropriedade, nada irrigado, enfim, eles têm muitas áreas, mas de baixa produtividade. Então, assim, nós estamos crescendo muitas lavouras novas, nós vamos precisar disputar mercado em qualidade, né? Sim. E precisamos melhorar, especialmente no conilon. Fala conilon, porque o conilon sozinho está em mais de 40% das propriedades rurais capixabas. Está em 44% das propriedades rurais.
É uma máquina o Conilon. Metade praticamente. Aliás, a cafeicultura capixaba tem um negócio interessante, né? É verdade que Minas Gerais é o maior produtor de café. É verdade. Por conta daquele mundão de arábica, sei lá, eles produzem 45% do café do Brasil. Nós, se somarmos arábica e Conilon, já estamos produzindo 30% do café Conilon. Só do café Conilon e arábica, né? Do café. Dos cafés como um todo. Só que lá em Minas, 20%, 2 em cada 10 propriedades produzem café. Aqui no Espírito Santo, quase 70%. 69,7% das propriedades produzem café. Por isso esse carinho programático que nós temos, o governo tem, a Secretaria de Agricultura tem, né? Claro, com o Centro de Comércio de Café de Vitória, com as cooperativas de café. Nós somos o único estado do Brasil que tem aí há quase 25 anos, né, planejamento estratégico, programa para cafeicultura agora, né, pautado, onde não é um programa público, é um programa de estado, onde todos participam, né? É porque a cafeicultura para nós é um patrimônio muito grande, né? Eu sempre falo isso nas minhas conferências no Brasil, fora do país, né? Quando a gente vai falar sobre a cafeicultura brasileira e capixaba, né? Uma crise na cafeicultura do Espírito Santo, né? De preço, de falta de renda, não é somente um prejuízo financeiro para os produtores. Ela pode significar o caos social do interior do Espírito Santo por conta da magnitude da nossa cafeicultura, né? Do então, tanto que ela influencia e impacta. Ao mesmo tempo que a gente tem um orgulho dessa força, por outro lado, é uma dependência muito forte na formação de renda dos produtores a essa cafeicultura. Por isso que a gente tem muitos programas, trabalhos, né, nessa direção aí, interagindo com o setor privado. Desde que eu comecei na televisão, né? E muito ouvindo os seus discursos e entrevistas com você, Enio, te trato assim, até porque te considero um amigo. Você sempre defendeu o Espírito Santo, o agro capixaba, com uma característica de grande diversidade, unindo duas coisas, diversidade e qualidade. Eu sempre ouvia nos seus discursos o incentivo ao produtor em buscar sempre produzir com excelência. Essa característica continua. Mas tem um detalhe interessante. Olha, eu quando formei em agronomia, eu jamais imaginaria, né, que o Espírito Santo se tornaria o maior produtor e exportador de pimenta, como de fato 70% da pimenta do Brasil. Naquela época, o Pará produzia 85% da pimenta do Brasil. E os demais estados, 15%. Hoje o Espírito Santo se tornou esse estado pequenininho. E nem era para ser o maior em nada, né, pela dimensão territorial. Esse estado se tornou o maior produtor de pimenta do Brasil e exportador. O maior produtor e exportador de gengibre do Brasil. Né? O maior produtor e exportador de café Conilon do Brasil. E o maior produtor e exportador de mamão do Brasil. E olha só a quantidade, né? Um grande produtor de ovos do Brasil. Né? E assim, mesmo com todos esses segmentos de importância, né? Você gosta, também gosta, uma boa carne bovina, ganhando o circuito Nelore de carnidade internacional, de qualidade de carne, né? Produtor também de carne de frango, terceiro produtor de cacau do Brasil. Olha a quantidade de coisas que nós temos aqui, né? De ativos e tal. Mesmo assim, o café ainda gera mais da metade da renda. O capixaba gosta do café. Parece que está no DNA. Eu vou produzir outras coisas, mas eu tenho que produzir. Quase todo produtor de pimenta é produtor de café. Quase todo produtor de mamão é produtor de café. Pode observar. A gente tem uma característica que eu costumo brincar, e eu já tive a oportunidade até de participar de podcast e falar sobre isso. Eu já ouvi falar, e você vai me dizer se é verdade ou não. Muitas lavouras de café, em algumas regiões do Espírito Santo, começaram mamão. Porque a gente tem essa característica, né? O produtor vai plantar café, ele planta o mamão primeiro e depois ela vira café. Tá acontecendo? É um sistema que os produtores desenvolveram. Como eles sabem que o café vai produzir depois de 1 ano e meio e tal, então assim, há uma conjugação, há uma parceria de produtores de mamão. Então ele planta o mamão, aproveita a irrigação do café, tira uma safra de mamão e depois o café fica formado. São parcerias. Aliás, o produtor rural é um bicho inteligente, né? Eles são feras. Acho que isso só acontece por aqui. Hoje no norte do Espírito Santo, grande parte da formação de lavouras de café, elas são formadas com parceria com produtores de mamão, certo? Porque o produtor de café faz um investimento, como um todo lá, né? Faz uma parceria, o mamão entra e aproveita ali 1 ano e meio de irrigação.
aquele espaço que que tem o café Isso. necessita, E ele aí ajuda, faz dá um alguma jeito de coisa remunerar. boa, é muito mais quente, rápido. faz um leve sombreamento, até Sim. melhora. Os produtores são inteligentes. Né? E bacana, é por isso que eu falo, rapaz, muita lavoura de café no Espírito Santo começa a mamão. Isso é uma coisa legal, é uma coisa bem característica nossa aqui. Agora, Enio, nós já vamos... Esse bate-papo tá um pouco rápido, eu sei que você também tá no seu... Tá muito rápido, nós estamos falando Não, tempão aqui. Não, dá para falar. Mas o agro é tão bacana aqui no Espírito Santo que a gente fica 3 dias falando aqui, né? Com certeza, e eu não me canso disso. Eu não me canso, tá no DNA. Tá no DNA. Enio, o que a gente teria de novidade para a gente entrar no nosso último assunto aqui? O que Olha nós só, temos? eu falei O que nós temos de eu falei tendência que final de produtor ano e novidade? é um bicho curioso, né? Nós estamos com um edital chamado Agroinventores. Né? Você que está aí no rural e que tiver alguma invenção que você fez, algum equipamento para plantar, para colher café, para banar, que eles são bons. E nós fizemos uma parceria com vários, né? Com a indústria, com o serviço da indústria, enfim, Capé, com a academia. E a gente quer selecionar, né, pelo menos 10 trabalhos desses agroinventores. Que legal. Para patentear, para jogar tecnologia, tornar escalável, virar um negócio para o produtor. Porque hoje tem muitas pequenas invenções que ficam lá. Então, isso é uma coisa inédita para o Brasil. Bacana. E a gente está fazendo isso. Um outro trabalho que a gente está fazendo aqui no Espírito Santo também, São Paulo já está fazendo, pegamos a metodologia de São Paulo, né? Nós estamos dando endereço para o produtor. Olha que coisa interessante. O produtor não tem endereço. Eu sei de Primavera. Endereço digital. Olha que chique. Nós vamos botar na ponta, ele vai ter uma coordenada e vai ter um endereço. Isso facilita acesso, facilita a segurança pública. Deu um problema, ele aciona. Enio, você levantou um assunto aí que é uma realidade. Sítio Primavera, Afonso Cláudio. Onde é que é? Rodovia, não tem número, zona rural e acabou. Ele vai estar coordenada tal, no ponto tal. Que bacana. Com isso, todo mundo pode ir, ele vai ter um endereço. Estamos fazendo isso. A gente quer terminar até o final do ano, mas se não der, vai até março. Então, são coisas fora da porteira, obviamente, né? A pesquisa continua, né? Nós vamos lançar uma variedade de banana. Aliás, lançamos uma variedade de banana agora recentemente, né? Essa banana a gente acredita muito nela, né? É Ambrósia o nome dela. Pesquisador do Incapé também, eles são diferenciados. Conseguiram reunir, né? Ela vai competir no grupo Nanica, uma mais produtiva. É um híbrido? Foi desenvolvido, é uma seleção. Né? Uhum. Ela foi desenvolvida e aí ela consegue produzir, ela é tolerante às pragas e doenças, não precisa aplicar agrotóxicos, pode ser usada em regime orgânico, né? Sendo mais produtiva que a tradicional, que é a Grand Nine que a gente fala. Uhum. Então, assim, tem muita coisa chegando. Né? Nós temos uma expectativa, né, de lançamento de algumas variedades. É só um spoiler, né, de café conilon também, que estão no prelo, isso do ponto de vista da ciência e tecnologia. Nós vamos completar até o final do ano, vamos chegar a mais de 8.000 propriedades de café com o currículo mínimo de sustentabilidade, tudo adequado, dentro do nosso programa de café. Com isso, as propriedades elas poderão pegar qualquer certificação e competir com algum diferencial de preço. Então, assim, tem problemas? Tem. Né? Tem o Trump lá voltando à guerra com o Irã, que atrapalha nossas negociações de venda de produto e aquisição também de base para fertilizantes. Tem. Volatilidade tem de preços tem, e tudo. Mas tem ações. Né? E a gente vai permeando em cima disso. Nós temos essa preocupação com o El Ninho, porque a gente tem uma agricultura muito a céu aberto, é uma preocupação nacional, mas a gente continua, a vida continua como um todo. Né? Nós temos, assim... uma meta que estamos cumprindo, né, de sempre deixar, pelo menos, né, atingir o índice acima de 30% de tudo que o Espírito Santo exporta ser do agronegócio. Estava em 18%, 20% em 2022 e nós estamos nessa faixa de 30% já. Né? E olha que nós somos grandes exportadores de rochas ornamentais, de minério de ferro e tal, mas o agro, liderado pelo café... Celulose entra no agro? Entra, porque é agronegócio. Celulose não exporta tanto, é o segundo. Né? Mas o café é quase o dobro.
Né? Ó, café, aí entra todo o café, solúvel, né? Da indústria, e também verde, celulose, pimenta do reino. Pimenta do reino, então, nossa senhora. Sim. Nós estamos evoluindo muito. Nos últimos 10 anos, a produção de pimenta no Espírito Santo cresceu 10 vezes. Só para você ter uma ideia. Meu Deus! Em 10 anos, 10 vezes. Pimenta do reino, gengibre, carne bovina, que agora é um outro problemão. A cota atingiu, né? Na China, e aí não pode mais lá, não sei como é que vai ser o cenário, tem que identificar novos mercados para carne bovina, exportação de ovos, exportação de pescado, chocolate derivado de cacau. Então, assim, temos um agro bem diversificado, que tem qualidade, que tem custo e, conforme já falei, que consegue atravessar oceanos, enfrentar os problemas de logística que ainda temos, mas o porto, né, da Imetame, a gente já espera que no final do ano que vem comece a funcionar ali em Aracruz, um porto privado. Com isso a gente vai... Tende a ser um canal excepcional. Para o nosso café com nilon e outros produtos, que hoje a gente não tem porto para suportar a nossa produção do agro. Então, assim, o governo do estado está investindo também no complexo de rodovias, chegando ao porto, então isso está se consolidando para resolver esse gargalo, né? Porque conforme disso, o Brasil é pequeno para nós. Nós precisamos do mundo, né? Que bacana. E o porto também, lá de Kennedy, passa a sair do papel agora, atraindo investidores, mas o da Imetame, que é o porto privado, né, de Aracruz, ele já tem data, né? Segundo semestre do ano que vem já começa a operar, e isso também facilita um pouco o nosso custo de logística para colocar, especialmente os nossos cafés lá fora e a nossa pimenta do Reino do Norte e outras cargas. Que bacana. Gente, olha, é sempre muito bom poder atualizar as informações com o nosso secretário. A gente não demora muito. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, passasse sua mensagem positiva para o pessoal, principalmente da cafeicultura, né, que está nessa eminência aí de passar ainda por momentos de turbulência, né? Mas eu acho extremamente importante, né, a possibilidade e a comunicação, né, que tanto o governo do estado como nós aí, né, dos canais de notícia, que a gente possa informar, né, porque eu acho que o produtor sabendo, né, tendo tecnologias para vencer e sabendo do que tá para acontecer, ele se prepara, ele está mais preparado, né, e consegue superar essas adversidades aí. É isso aí, assim. Primeiro, fazer um registro para os produtores, né? Mantenham-se informados, né? Sim. Aos produtores irrigantes nesses tempos de El Niño, que são irrigantes. Tem uma grande parte, especialmente café com nilon, que irriga, mamão, pimenta do reino. Utilize o mínimo possível de água. Use a dose necessária. Olha os tensiômetros. Só bote a necessidade da planta. Exatamente. Porque se cuidado com o exagero, pode faltar. Se o El Niño esticar, né? Ficar muito, pode faltar água no período lá de novembro, tal, para a gente irrigar, né? Aos produtores, né? Voltando aos produtores pecuaristas de pastagem, faça os aceiros, armazene alimentação. Se tiver alguma capineira em condições ainda, pique isso, faça a silagem. Guarda. Isso, não podemos deixar os animais passar fome. Otimizar da melhor maneira. Exato, otimizar essas coisas. Se tiver crédito vencendo agora, né? Nos próximos meses, se tiver problema, converse com os bancos, já estão pactuados com o governo do estado. Né? Não deixe de armazenar água, tem linhas de crédito importantes, né? A custos baixos. Né? E dizer o seguinte, olha, nós já passamos por tantas crises, né? E continuamos firmes. Não é essa, não é o El Niño, né? Esse El Niño, mesmo que seja muito intenso, que vai fazer com que a gente desanime, né? O governo do estado, seus órgãos, a Secretaria de Agricultura, né? O Incapero, o IDAF estão aí em todos os municípios para ajudar, para a gente fazer uma travessia nesses pontos, nesses momentos, nesses meses difíceis. Beleza. Gente, muito bom receber o nosso secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergo, ele passando, atualizando o nosso Agronegócio Podcast de notícias e de assuntos relevantes aí, principalmente para esse segundo semestre de 2026. E olha, eu vou chamar a atenção de você que está assistindo nosso canal. Se informação é extremamente importante e relevante nos dias de hoje, acesse a partir de agora www.canalagronegócios.com.br. No nosso site você vai ficar antenado, portal de notícias e muitas informações diariamente
para você não deixar passar aí o que é realmente relevante no agro brasileiro e principalmente no agro capixaba. Enio, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Nos encontramos pelas feiras do Estado do Espírito Santo afora. Com certeza, com certeza. Prazer estar aqui com você. Forte abraço. Obrigado, meu amigo. Aqui o Mundo Rural é Além da Porteira. Esse é o Agronegócio Podcast. Até a próxima. Do campo para o mundo, o agronegócio não para.